quando se trata de saúde, quando se trata de asma, da mesma forma. Quer dizer, a resolução, ela existe, é possível, mas desde que nós possamos atingir, alcançar, eliminar as causas que estão por trás. Nós temos aqui a traqueia, mais acima, brônquio direito, esquerdo. Esses brônquios são os canais através dos quais o ar ventila, o ar circula. Na inspiração, entrando o ar até os pulmões, até os alvéolos, e na expiração, ao contrário, né, fazendo o movimento de volta, a eliminação desse ar. Né? Então, nós temos aqui a árvore brônquica chamada, não é? E temos aqui a imagem do brônquio. Um brônquio normal, ele tem mais ou menos, está representado aqui com essa configuração. Veja aqui, via respiratória normal. Você tem um tubo, ele é revestido de uma camada muscular, essas partes que circulam, esse tubo em vermelho mais escuro, são músculos, né? E aqui você tem o que nós chamamos a luz, a parte interior, a mucosa do brônquio, e aqui é um brônquio normal. Aqui ao lado você vê que está representado um brônquio com asma. Há um processo inflamatório dessa mucosa, dessa parte interna, e há o que é mais importante, que caracteriza a crise de asma, é esse broncoespasmo. Esses músculos, na crise de asma, eles se contraem, eles se fecham e, logicamente, eles vão diminuir a luz do brônquio. A luz através da qual, o conduto através do qual o ar circula. Então, a crise de bronquite, ela se caracteriza por três condições. Uma inchação da parede do brônquio, a parte interna fica mais inchada, a produção de secreção e o broncoespasmo. Essas três condições, o que elas fazem? Elas diminuem a luz, o conduto, o calibre do brônquio. Consequentemente, gera nas pessoas uma dificuldade de respirar, porque os tubos ficam mais estreitados. Então, aquele ar que normalmente entrava e saía na respiração, esse processo fica dificultado pela diminuição do calibre desses brônquios. Não há obstrução total. Esses brônquios não fecham a ponto da pessoa ficar sem respirar. Ele simplesmente diminui o calibre. E diminui mais ou menos. Quando ele diminui mais, é uma crise de asma mais forte. Ele diminui menos, a crise, a sensação, a falta de ar é maior. Mas aqui vocês estão entendendo por que ocorre a crise de asma. O que é a crise de asma? Como ela se manifesta? Quais são os sintomas da crise de asma? O clássico é a chamada falta de ar. As pessoas dizem assim, eu estou com falta de ar, o meu filho está com falta de ar. É clássico também na bronquite o chamado chiado, o chiado no peito, a tosse. Esse é o trio que caracteriza a crise de asma. Tosse, uma referência de falta de ar com chiado no peito. E o interessante é que esse chiado, ele é um chiado na saída do ar, é um chiado expiratório. É um ruído próprio dos brônquios, que nós chamamos sibilos. Isso é o que caracteriza a bronquite asmática, porque tem outras doenças que dão sibilo, dão chiado inspiratório. Quando inspira, não é asma. Quando inspira e quando expira, não é asma. A asma, o chiado é na saída do ar. Então, esses fatores que as pessoas acabam classificando como a causa, ou tem bronquite porque o tempo mudou, né? Ou porque respirou um pelo de animal, porque brincou com o animal. Isso realmente acontece, mas eu quero dizer para você, por trás disso, um problema básico que gera a reação a esses estímulos.
Então, a solução não é tirar o cachorrinho da casa, que não pode ter animal, não pode ter cortina, não pode ter tapete. Não é solução. Por quê? Porque essa não é a causa verdadeira, esse é o desencadeante. É claro, você pensar assim, bom, eu tirar um desencadeante, isso é bom? De qualquer forma, é bom, mas não é a solução. Agora, o que cria essa vulnerabilidade que eu estou dizendo, que prepara o corpo a não tolerar o pelinho do animal, do gatinho, do cachorrinho, a não tolerar uma poeirinha do tapete, a não tolerar uma mudança de tempo. E na homeopatia a gente trata primeiro, não é o medicamento, primeiro é tirando a causa, é a proteína do leite de vaca. A proteína do a molécula com o poder de gerar alergia, de desencadear alergia, qualquer tipo, seja rinite, seja bronquite, seja urticária, alergia de pele, alergia pulmonar, enfim, qualquer uma, enxaquecas, enfim, é a molécula de proteína. A proteína que não é da espécie humana. Por que produz alergia? Porque o corpo entende como uma molécula que não é dele. E entende como uma agressão, entende como um risco, como um corpo estranho. E essa molécula, que a gente chama de alergeno, ela estimula a defesa do corpo, produzindo o anticorpo para anular aquele estímulo alergênico. E essa reação antígeno-anticorpo é a reação alérgica. Quando isso acontece no pulmão é asma, quando acontece na pele é uma urticária, quando acontece no nariz é uma rinite. Mas é a presença, entendam isso, é a presença de uma proteína estranha que não é do corpo, o corpo sente-se invadido e ele procura se defender. E a proteína que mais tem o poder de causar essa reação do corpo é a proteína animal. E você vê, do leite é de outra espécie animal, não é nem da espécie humana. Percebem? Então, tanto é que na prática, eu digo para vocês, às vezes, em muitas situações, são muitas, e não somente na alergia, na asma, mas nos processos inflamatórios de repetição, no processo catarral, na amidalite de repetição, e sinusite, otite, tudo que é inflamação. A primeira condição é a gente tirar o uso do leite de vaca em função desse problema da proteína. Ou seja, se não se tira, a resolução não vem. Então, quem mais procura o homeopata é aquela criança ou mesmo aquele adulto que vive adoecendo, e trata antibiótico, bronquilatador e bombinha, às vezes até corticoides, e chega uma hora que diz, puxa, chega, isso não é possível. E aí, quando a gente vai tratar, a visão na homeopatia é tirar a causa, e eu estou dizendo para você, a causa principal. Agora, tem todas essas outras causas que eu citei para vocês, que na verdade não são causas, são desencadeantes, são influências secundárias. E a gente vê o tratamento das pessoas nesse secundário, nessa periferia, e entrando num quadro neurótico de limpar a casa, de acabar com todas as cortinas, e não pode ter tapete, e a criança não pode botar o pé no chão, não pode tomar um pingo de chuva, não pode tomar vento, fica uma coisa que transtorna até o emocional da criança, porque ela se sente diferente, se sente fragilizada, se sente que não tem a capacidade, a condição das outras crianças. Isso é muito ruim, além de não estar verdadeiramente atuando na causa. Entenderam? Porque são causas, são fatores desencadeantes. Por trás disso, eu tenho um fator que me fragiliza, que não me deixa suportar aquele pelinho, aquele vento, aquela mudança de temperatura. E dentro disso, quem mais fragiliza, que deixa o corpo preparado para reagir a essas coisas, é a proteína estranha e a proteína do leite de vaca, porque é uma proteína diferente. Agora, eu digo para vocês, se é uma bênção de Deus na minha vida como médico, na minha missão médica de ajudar as pessoas a curar, a não adoecer, a viver sadio, foi o conhecimento e a experiência de quase 50 anos de medicina a respeito desses fatores desencadeantes, desses fatores básicos da vulnerabilidade do corpo, entre eles
o que significa o leite de vaca para produzir esse estado de adoecimento das pessoas. Existe o leite em pó, chamado hidrolisados, são leites até bem mais caros, que essa proteína que faz mal, ela é quebrada e é dada somente na forma de aminoácidos, para exatamente eliminar esse fator inflamatório alergênico do leite. Então, não dá para negar essa situação, fora as pesquisas, trabalhos tantos que existem, a experiência clínica. É a proteína animal que tem esse poder. A do leite é uma das mais fortes nesse poder de provocar. Mas, a rigor, é onde você vê alguns alimentos especiais são muito alergênicos, os crustáceos, os frutos do mar, o camarão, tem um poder de provocar alergia. Mas vejam, tudo é o alimento animal, é a proteína. Então estejam atentos para você perceber dessas coisas, né? Raramente a proteína vegetal produz alergia, mas às vezes você vê. A proteína do amendoim pode acontecer, mesmo das castanhas. É raro, mas porque é proteína. São os alimentos ricos em proteína. Os piores, claro, animal, que é de outra espécie. Mas aí é você observar. É você observar. Se você come, porque a resposta é rápida. No dia mesmo ou no dia seguinte, o corpo já dá sinais que sofreu. A reação vem, a crise vem, a doença vem. Você olha para trás, você vai encontrar, foi isso aqui.